boa noite, agora oficialmente, né, a todos, sejam super bem-vindos, né? É uma alegria estarmos aqui hoje e faz parte a palestra de hoje do programa, né, que as nossas ABMAs Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Nordeste, então, juntas fizeram esse programa, né, com essas palestras que serão, então, quinzenais, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que está planejado e para não perderem as próximas, né? Então, hoje nós teremos essa palestra com o Dr. Paulo Tavares, na próxima será comigo, depois tem uma Dr. Michel Iari, com a doutora Anne Jaqueline, com o Dr. Derblay, tem também com o Dr. Cláudio, Maristela, Esther. Então, teremos várias palestras de 15 em 15 dias, até agosto estão as palestras planejadas, sempre na segunda-feira, às 8 horas da noite, tá? A próxima palestra será comigo, falando então sobre as alergias respiratórias, né, na medicina antroposófica. E hoje, então, nós temos assim o grande prazer e a grande alegria de ter então essa palestra, né, falando da saúde emocional diante dos desafios do mundo atual, com o Dr. Paulo Tavares, que é uma pessoa assim muito querida, extremamente importante para o movimento antroposófico no Brasil, né, um pioneiro e é uma pessoa assim que tem muito conhecimento, muita sabedoria e muita coisa para poder compartilhar com a gente de uma forma que vem assim a partir do coração. Então, com vocês agora, Dr. Paulo Tavares, trazendo essa palestra para a gente. Muito bem, muito obrigado pelo carinho expresso por você. Toda vez que eu estiver me sentindo um pouco mal, vou ligar para você me dizer essas coisas. Você me vê de um jeito muito bacana, né? Mas eu queria muito agradecer a escolha, né, do meu nome para dar um... Sem áudio, doutor Paulo. Seu áudio. Desculpem, acho que eu fui multado. Muito bem, então, primeiro, agradecer a Heloísa, né, por essas palavras carinhosas, né? E, de alguma forma, eu me sinto lisonjeado de ter sido escolhido para alguns dos temas, né, que a BMA, essas ABMAs, de alguma forma resolveram, né, implantar nesse ciclo de palestras, porque para mim é muito interessante que a gente divulgue a antroposofia, principalmente de uma forma onde as pessoas que ainda não têm acesso à antroposofia, pessoas que nunca ouviram falar, possam também entender esse conteúdo, né? Então, a nossa palestra de hoje vai versar sobre um tema que é saúde, com um recorte para o que eu coloquei como uma saúde emocional, né? E diante dos desafios dos tempos atuais. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a minha percepção é que viver no mundo atual é um desafio bem mais intenso do que para o processo da saúde emocional do que era na antiguidade. A gente pode pensar que na antiguidade a gente tinha muita dificuldade de sobrevivência, né, nos processos que diz respeito mais à saúde, como a gente chama, a saúde física. Então, nós não tínhamos tanto medicamento, nós não tínhamos antibióticos, nós não tínhamos tantas vacinas, né? E as pessoas sofriam muito e faleciam muito de doenças, às vezes, como, para você ter ideia, muita gente morreu de escorbuto, né? Que é só uma falta de vitamina C, que quando reposto a vitamina C, a doença regredia. Mas o desafio do mundo atual, hoje maior, é na manutenção daquilo que eu chamaria de saúde emocional. Quando eu coloco esse termo com o nome de saúde emocional, eu não estou interessado, eu não estou ignorando, mas eu não estou interessado naquilo que a gente convencionalmente chama de doenças mentais, né? Eu não estou envolvendo aqui nessa palestra as questões de diagnósticos, né, psiquiátricos, como depressão, ou esquizofrenia, ou as doenças
chamadas também de bipolaridade ou mania depressiva e outras mais, né? Eu estou lidando com a ideia de como é desafiador, né? Como que é difícil para a gente manter um certo grau de saúde no confronto com toda essa cultura que acontece à nossa volta no mundo moderno, no mundo atual. Para contextualizar melhor esse tema, eu vou ter que ser um pouco didático e falar um pouco sobre o indivíduo humano que é o detentor ou não dessa saúde emocional. Então, a antroposofia tem um jeito muito peculiar de observar o ser humano, né? A gente observa o ser humano de uma forma que a gente leva em conta, em primeiro lugar, a sua dimensão física, sensorial. Nós percebemos, né, o ser humano fisicamente através dos nossos órgãos dos sentidos e tocamos, né, é, podemos perceber o volume, né, do corpo humano, mas esse corpo ele só faz sentido de ser chamado de um corpo humano se ele for portador de vida. Se for um corpo inerte, já sem vida, ele passa para a categoria de cadáver, né, ou de um ser humano que já não é, digamos, nem legalmente mais chamado de ser humano, porque na medida que o indivíduo morre, ele passa para outra categoria, né? Então, há um fenômeno nesse corpo, que é o fenômeno da vida, né, que está muito vinculado aos processos, principalmente no que diz respeito à sua rigidez, aos processos rítmicos. A gente pode perceber que a saúde de um ser humano ela é altamente dependente de um processo rítmico. Tudo o que acontece em termos de funções orgânicas, tudo aquilo que a gente tem como funcionamento do nosso organismo, tudo aquilo que mantém o nosso organismo vivo, né? E todas as células e os seus líquidos e os seus gases que se encontram dentro, atuando de maneira organizada, isso tudo depende de um ritmo, né? De um não, de vários ritmos. Como um ritmo principal, que é fácil da gente perceber, é esse ritmo que a gente passa por ele durante 24 horas, onde a gente é quase que obrigado ou faz muito bem a gente perder a nossa consciência sensorial durante o sono, digamos, por 8 horas e passar cerca de 16 horas atuando com essa consciência sensorial. Todos vocês que já foram privados de sono, né, vão saber o que significa para a saúde essa quebra desse ritmo. A gente tem ritmos mais ou menos vinculados à função alimentar. A maioria das pessoas, ou uma parte das pessoas, ao acordar, depois de um certo tempo, toma o que se chama de um café da manhã ou um de jejum. Por volta do meio do dia, é comum que as pessoas almocem ou comam água através de um lanche, e também à noite é comum que haja uma terceira refeição. Algumas pessoas lancham nesse intervalo ou têm um ritmo um pouco diferente, mas cada pessoa depende da sua organicidade de ritmo que ela impõe. Todos nós temos um ritmo que é fundamental para a manutenção da vida, que é o ritmo do próprio coração, que está muito vinculado ao ritmo respiratório. Ritmos esses, né, ritmo cardíaco e ritmo pulmonar, que se afetam muito diante dos processos emocionais. Todos nós sabemos o que acontece com o nosso coração quando a gente leva um susto, né? Ou todos nós sabemos como que o nosso coração se acalma quando tudo ao nosso redor, pelo menos sob o ponto de vista da gente, está em paz e está funcional, né? Então, eu dei exemplo de alguns ritmos para a gente entender que existe o organismo físico, ele é uma realidade, mas esse organismo físico só nos interessa quando a gente vai trabalhar a respeito dele no processo da saúde, quando ele é portador de vida. E a gente associou a vida a um processo rítmico.
E a gente vai entender que esse ritmo, ele não parte do ser humano e ele não parte da Terra. Esse ritmo parte da relação que a Terra tem com as forças que vêm do cosmos, né? Dentre elas, a principal força, a força da luminosidade solar, como eu falei para vocês, entre o dia e a noite. Então, todos esses ritmos são como que pautados, né, por esse processo que acontece no processo onde a Terra dá uma volta sobre o seu eixo, né, e, de alguma forma, durante o ano, ela oscila no espaço, mostrando, por algum tempo, o seu hemisfério sul de uma forma mais, digamos, exposta ao Sol, e, por outro lado, às vezes, depois de um tempo, o hemisfério norte, formando aquilo que a gente chama das estações do ano. E todos nós sabemos que nós temos as doenças sazonais. Mas tudo isso acontece ao longo de muitos anos e não tem nada a ver com os desafios do mundo atual. Eu estou só elaborando uma ideia para vocês entenderem que o homem tem pelo menos duas dimensões já que a gente pode perceber. A dimensão física, que se eu pegar meu braço aqui e Deus me livre furar ou queimar, vai acontecer uma combustão ou um rasgo na pele, né? Isso é uma dimensão física, mas que também eu posso perder a minha saúde na medida que eu desequilibro, né, os meus processos rítmicos. Então, a gente pode dizer que a gente tem o ser humano físico e o ser humano vital. E, além disso tudo, nós também temos o que a gente chama de uma vida interior, né? Eu tenho aqui essa vida que eu estou olhando, tem um foco de luz aqui, tem o computador na minha frente, tem o telefone aqui de lado, uma mesa, etc. Isso aí é o que o mundo externo me traz. Mas dentro de mim, nesse momento, agora que eu estou falando para vocês, está acontecendo pensamentos, sentimentos, tenho vontades, né? Existe toda uma vida interior que a gente chama da vida anímica ou da vida psíquica humana, que é um terceiro nível, que é esse nível que vai nos interessar mais atualmente, né, nessa palestra. Então, a gente tem o primeiro nível, que é o nível da corporalidade física, que está exposto a todas as leis físicas e químicas que vigoram no planeta. A gente tem o nível da vitalidade, que está muito vinculado a essas forças rítmicas, dessa interação da Terra com o cosmos, nas estações do ano, na questão do dia e noite, e em todo o processo que gera o clima, não é? Que nos cerca. E a gente agora abriu um espaço para um terceiro processo, que é um processo que acontece na nossa interioridade e diz respeito à nossa vida psíquica. E, por fim, dentro dessa vida psíquica, existe uma dimensão outra, algo que nos faz, por vezes, sofrer muito durante a nossa existência na Terra, que é a sensação de uma existência ou a ideia da autoconsciência, da consciência de si mesmo. Então, quando eu estou no mundo, né? Quando eu estou no mundo, vivo, participando com as minhas emoções, eu sou um sujeito relacional. Eu tenho que me relacionar com as coisas do mundo e eu tenho que me relacionar com as pessoas e com os outros entes da natureza que me cercam. E isso me faz criar um sentimento de identidade que eu desenvolvo ao longo do meu processo biográfico, né? Eu vou criando, né, uma personificação. É claro que essa personificação ela é extremamente variável, dependendo do dia, do humor que a gente está. Eu sempre, quando vou dar aula, eu brinco que quando eu vou pedir um emprego, eu falo da minha personalidade, igual a Heloísa falou de mim hoje na entrada, de uma forma magnífica. Eu sou o melhor, eu faço tudo muito bem. Quando eu vou pedir uma ajuda financeira em algum lugar, num banco, ou alguém, ou alguma instituição que ajude pessoas, eu não posso ir com esse mesmo discurso sobre mim,
porque eu não seria agraciado com essa ajuda. Então, eu mudo o discurso, aí eu sou um coitado, eu sou um infeliz, eu sou um sujeito que não deu certo, etc, etc. Mas, de alguma forma, todos nós, interiormente, sabemos de nós mesmos e temos um fio biográfico, né, que na antroposofia é muito estudado. Qualquer médico, em qualquer consulta antroposófica, vai se interessar, né? Ele não vai fazer um levantamento como faz um indivíduo que trabalhe com o processo do levantamento biográfico em si, que existe esse profissional na antroposofia, mas ele vai ter esse fio condutor da vida, né? Principalmente com os grandes eventos que aconteceram, né? Doenças, casamentos, separações, perdas de emprego, admissões, etc., etc., que formam aquela história, né? Então, a gente pode dizer que o ser humano apresenta 4 dimensões intercaladas no mesmo espaço do seu corpo. Uma dimensão física sensorial, uma dimensão totalmente voltada à sua vitalidade, que funciona de maneira rítmica, não é? E que é importantíssimo, principalmente no ritmo que ele nasceu, ele vai ter que morrer. Esse é um ritmo também que eu não cheguei a falar, mas é importante, não é? Eu nasço com um grau de vitalidade tremenda, não é? A gente olha um bebê e vê aquela coisa toda túsida, quentinha, fofinha, vermelhinha, cheia de vida, e quando a gente olha um ancião, né, um ancião que deixou-se ser ancião, por vezes a gente vê o enrugamento, o ressecamento, a desidratação fisiológica do corpo, não é como que a vida sumiu dali. E a gente pode muito bem vincular os processos da vida com o que a gente chama do nosso organismo aéreo. É muito importante, né, que a vida dentro de mim ela seja, digamos, ancorada naquilo que é meu organismo hídrico, nos líquidos que eu tenho no meu corpo. Os meus líquidos têm que estar bem vitalizados, porque se eles estiverem pouco vitalizados, eles vão estagnar, vão causar distúrbios, doenças, e se eles estiverem muito minguados, né, se eles estiverem muito escassos, eu vou ter uma desidratação fisiológica com um funcionamento bem sofrível do meu organismo como um todo. Então, esse é o segundo nível, o nível da vitalidade. E aí passamos para algo muito mais complexo, que é o processo do psiquismo humano, né? Do psiquismo que se forma a partir desse terceiro nível anímico e de um núcleo desse terceiro nível que forma o quarto nível, que é o nível da identidade, né? Onde eu, de alguma forma, encontro dentro de mim forças para criar essa personalidade, essa individualidade que eu me convenço de ser no mundo e percorro, não é, o mundo com essa situação. Essa individualização, ela vai desde o nível do organismo físico, se a gente observar as nossas linhas datiloscópicas são únicas, elas não vão se repetir nunca na vida. Elas passam pelo processo do DNA, elas passam pela minha voz, que se vocês ouvirem eu dar outra palestra em outra época, vocês vão dizer, ah, esse cara eu me lembro da voz dele. Ela passa pelo processo da íris. Então, o meu corpo, ele é individualizado. A minha vitalidade, ela tem um certo nível de individualização, mas, digamos, processos do clima, se eu me expuser muito ao sol, se eu me expuser muito ao frio, se eu me expuser muito à umidade, se eu me expuser muito à seca, esse organismo vital que eu tenho, ele vai sofrer consequências. Então, a gente não é tão individualizado assim. No processo anímico, a gente tem por hábito de ser um respondedor compulsivo ao mundo. Dificilmente eu tenho uma interioridade bem formada para ter uma resiliência de não me excitar tanto com aquilo que o mundo me traz, né? Então, um exemplo bem
digamos, simples da gente entender isso, se a gente vai dirigindo um automóvel e alguém nos dá uma fechada, né? É comum que a gente se irrite, esbraveje, xingue, e às vezes essas coisas chegam num nível, né? Que terminam numa discussão muito acalorada e às vezes até com violência. Tudo isso faz parte dessa incapacidade que nós encontramos em nós mesmos de ter uma resiliência de não. A gente recebe, por exemplo, o alimento do mundo, mas ele só entra no nosso sangue depois de um longo processo digestivo. A gente recebe as impressões sensoriais do mundo e, por vezes, elas entram sem nenhuma digestão, né? Elas entram de forma tão direta que elas afetam profundamente o nosso psiquismo e nos faz, né, modificar nosso estado anímico. Um ser humano mais saudável emocionalmente, e esse é o tema da nossa palestra, que agora eu vou adentrar, ele teria um processo onde ele aprende através de forças que ele adquire no processo meditativo. Eu conheço da antroposofia e de algumas outras escolas, mas agora eu estou falando da antroposofia, a aprender a conhecer a si mesmo, né? A observar como funciona seu psiquismo, a ter uma ideia, né, de como que ele normalmente responde ao mundo, e isso dá para ele uma capacidade, né, dele gerenciar melhor essa relação dele com o mundo. Então, quando eu falo sobre uma saúde emocional, né, eu não estou falando de doenças, eu estou falando de como manter a saúde emocional diante dos desafios de um mundo apressado, de um mundo perfeccionista, de um mundo onde as pessoas se cobram muito, de um mundo onde não dá tempo a aprofundar as relações afetivas, né, que a gente tem com os demais, de um mundo onde a gente não tem tempo para cumprir nossos ritmos orgânicos, né? De que forma a gente pode estudar um pouco, né? Estudar, quando eu falo estudar, é como se a gente estudasse o nosso caso a partir de fora, né? Cada um olhando para o seu caso pessoal, porque cada um vai ter um temperamento, cada um vai ter uma forma de responder ao mundo e perguntar-se de uma forma amigável, né? De uma forma singela e de uma forma, digamos, não cobrativa, não impositiva, como que eu posso melhorar essa situação, de eu não me tornar tão exposto, né, àquilo que vem do mundo externo. Então, a ideia metafórica é mais ou menos a gente aprender a digerir aquilo que vem do mundo da mesma forma. Vocês já pensaram se eu comesse um alface e ele entrasse direto no meu sangue, que catástrofe isso ia causar, né? Então, quando eu como alface, eu tenho que mastigar, dissolver, salivar, botar ácido no estômago, quebrar ele todinho, dissolver. Aí, quando ele vira pequenas moléculas, etc., é que ele passa para o meu sangue. Ao passo que os processos sensoriais, aquilo que vem do mundo, né, como as informações que vêm do mundo, como as notícias que a gente recebe do mundo, como a, a interlocução que a gente tem com as pessoas que a gente gosta, o que a gente convive, não é? Tudo isso são, entre aspas, alimentos para o meu psiquismo. É como se eu tivesse um supermercado imenso diante de mim, né? E eu aprendesse a escolher primeiro que tipo de alimento me interessa, né? Porque tem pessoas que se intoxicam o tempo inteiro com alimentos, notícias terríveis sobre o mundo, e é um processo de autointoxicação que só a pessoa pode gerenciar, né? Porque se a gente procurar fatos, digamos, violentos no mundo, fatos que causam indignação no mundo, a gente vai encontrar aos borbotões, infelizmente, né? Então, de que eu quero me alimentar? Como que eu vou digerir isso que vem do mundo, né? E em que ritmo eu vou deixar que esse mundo entre em mim? Por exemplo, se eu comer de 15 em 15 minutos um pouquinho, vocês acham que isso me geraria saúde?
Possivelmente não. A não ser que eu fosse um organismo muito rígido, né, muito saudável, se eu comer o tempo inteiro, o dia inteiro, é possível que eu desenvolva alguma doença digestiva, alguma doença metabólica, não é? Porque não é o comum, não é o ritmo natural da alimentação humana. Da mesma forma, né, se eu a gente vai observar que o mundo atual nos propicia uma coisa que é muito incrível. Quando eu era jovem, na cidade onde eu nasci, o hábito que a gente tinha era ir ao cinema uma vez por semana, no máximo duas vezes por semana, se fosse férias. Então, eu, entre aspas, me intoxicava com a mídia cinematográfica, digamos, uma ou duas vezes por semana. Digamos que isso tudo desse 8 vezes no mês que eu fui muito ao cinema. Hoje, com toda essa disponibilidade de entretenimento nas mídias, um preço bastante convidativo, né? Porque as mídias são muito fáceis de adquirir hoje, eu posso fazer jornadas, né? Que as pessoas brincam, eu vou maratonar uma série de passar 2 dias parando só para dormir, vinculado, não é, a assistir um drama ou uma série, seja lá do que for. A gente pode achar que a gente não é intoxicado, não é? Mas em toda obra cinematográfica, em toda obra literária, em toda obra artística, em toda obra que vai impressionar, que vai causar impressões no nosso sistema sensorial, existe sutilmente algo que é de teor mais sutil e que traz, né, de alguma forma, emoções e ritmos, né? Uma coisa é a gente ver ou assistir um filme iraniano, o japonês mais antigo, cujo ritmo, né, daquele processo é um ritmo extremamente lento. Os quadros ficam durante X segundos ou minutos, tudo é de uma forma muito graciosa, não é? Quem já viu esses filmes vai lembrar, né? E outra coisa é você ver esses filmes mais modernos, né, onde são filmes de ação, e bote ação nisso, né, onde a troca de quadros é frenética, né? E a pergunta é assim: será que isso interfere no meu psiquismo? Será que isso interfere no ritmo orgânico que eu tenho? É uma pergunta que a gente deve tentar responder, cada um a partir de si, porque também, como um indivíduo que está levando a antroposofia a ser conhecida no mundo, eu não sou favorável a essas normativas, né? De falar assim, todas as pessoas que assistem muito mídia têm determinada situação de doença, porque eu acho que essa coisa é meio cartesiana e eu não sou muito voltado à interpretação da realidade por esse canal cartesiano. Eu acho que vai ter gente que vai fumar 90 anos, vai ser uma raridade, né? De 1 milhão de pessoas, talvez um fume 90 anos e não vá desenvolver uma doença, mas talvez uma grande parte das pessoas fumantes venham a desenvolver doença. Eu sei que estatística é uma coisa bacana, eu levo em conta a estatística, mas para mim o que é mais importante é essa questão de como eu me conheço, né? Quando eu vejo, eu posso fazer testes, eu passo um domingo assistindo televisão e eu me pergunto o que que isso gera em mim, né? Como é que é o final desse domingo? Porque nada é melhor para a gente do que a gente vivenciar essas experiências. Obviamente, se eu falar para vocês que arsênico é venenoso, vocês não vão dizer, ah, não, eu não acredito no Paulo, não, vou tomar uma dose de arsênico para ver se é verdade. A gente não vai fazer uma estupidez dessa, né? Muitas coisas a gente já pode inferir, né, pela experiência alheia de que foi danosa, né? Então, coisas como cigarro, bebida exagerada, uso indiscriminado de medicamentos, etc. A gente sabe que isso é tóxico. Mas a gente pode aprender também a vivenciar, né? Como eu me relaciono com o mundo, né? De que forma eu me acelero
para tentar suprir as expectativas que não são minhas, mas são do mundo, né? Então, digamos, meus alunos têm expectativa de que eu faça palestras muito boas, minha esposa tem expectativa que eu seja um sujeito atuante, meus colegas me têm expectativas sobre mim também que eu estude, e eu fico escravo dessas expectativas externas a mim, e me deixo levar, né? Me deixo sugar nesse furacão, né? Nessas forças completamente adversas à minha saúde, sem ter nenhum processo de resiliência. Então, na minha experiência de consultório, e na minha experiência de ser humano, eu tentei desenvolver métodos, né, onde eu acho que a autoobservação, né, e principalmente uma autoobservação que não leve a que eu brigue comigo mesmo, né? Eu posso pensar assim: eu estou observando que eu estou vendo televisão demais. É como se eu quisesse fugir da minha realidade, eu me deixo absorver por uma coisa de uma mídia que eu fico sugado ali. E eu posso até pensar nisso e mesmo sabendo, né, e concordando, dizendo, eu acho que é isso mesmo, isso está cansando a mim, eu estou cansando, eu não estou caminhando, eu estou ficando um pouco deprimido, eu estou ficando um pouco passivo demais, eu não consigo pôr minha vontade, porque quando a gente assiste muito uma mídia, a gente está entregando a nossa vontade a outrem, né? A gente está entregando a vontade ao que está acontecendo lá. Eu não estou exercitando a minha vontade. Quando eu desenvolvo em mim uma história, né? E eu conto essa história para mim mesmo, eu estou utilizando a minha vontade para criar essa história. E eu posso me perguntar assim, no final do dia, como é que eu me senti, né? E eu posso chegar à conclusão que isso foi extremamente nefasto. Eu fiquei cansado, eu fiquei irritado, eu fiquei enfadonho, eu fiquei, né? Eu fui dormir pior do que acordei, digamos. E que no outro dia, infelizmente, eu repita a mesma coisa, né? Então, é muito importante que esses processos que eles lentamente eles vão aumentando o nível de conhecimento. E aí minha segunda pergunta é por que, mesmo sabendo, né, que essa situação não é boa para mim, eu continuo tendo dificuldade de pará-la, né? E eu posso ir aprofundando esse pensamento. Mas mesmo que eu aprofunde esse pensamento bastante, vai ter que ter uma hora onde a única resposta viável é eu dizer, eu vou fazer agora de forma diferente. Então, eu amanhã vou acordar, nem vou ligar a televisão, eu vou sair, procurar alguma atividade para fazer, vou andar na rua, vou olhar a vitrine, vou, sei lá, quem vê pensa que eu tenho esse tempo, né? Mas eu vou me entreter com alguma coisa para eu não ficar vivenciando isso. Então, quando eu fico nas forças do pensar, essas forças do pensar, elas servem para iluminar a situação, para me dar uma clareza do que está acontecendo, para eu interpretar mais ou menos aquilo que está acontecendo comigo. Mas quando eu quero realmente uma mudança, eu não posso ficar nessa teia emocional, porque o ser humano, por natureza, ele quer comodismo. Nós podemos dizer que nós somos a geração que já existiu no mundo mais cômoda que a gente pode dizer que já existiu, porque a gente não faz força para nada. Tudo nosso é automático, a gente não anda, a nossa vontade, ela foi meio que abduzida pela força das máquinas, né? E nós nos acostumamos a ser frangos de granja, a geração mimada, né? Em relação aos nossos avós, que andavam 15, 14 quilômetros para resolver as coisas, não era fazendo treinamento Cooper, não, eles andavam porque tinham que andar, né? Que para ir a um mercado, ele saía da fazenda onde morava e andava 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? Para comprar alguma coisa.
para ir à missa, a mesma coisa. Então, toda essa força de vontade que existia nas gerações passadas, que eles nem tinham consciência que eram tão voluntariosos assim, a gente foi perdendo com esse processo do comodismo que foi impingido por esse processo que a gente conhece de uma forma geral como Revolução Industrial, mas que redunda na produção massiva, né, de aparelhos de entretenimento, aparelhos de locomoção, aparelhos de comunicação, que facilitam a nossa vida horrores e que a gente não vai voltar para trás, no sentido, desculpe a frase, a gente não vai jogar os telefones fora, porque a gente precisa deles, mas a gente tem que aprender. Quando eu falo de desafios, é o processo educacional, que nesse caso, se tratando de adultos, né, nós temos que fazer conosco. E nós temos também que educar as gerações que vêm atrás de nós, as crianças, os jovens, principalmente de como eles podem aprender a lidar com essa situação, né? Porque se nós apenas proibirmos, né? Se nós apenas usarmos da nosso poder paterno, materno, nosso poder de educador, ou de legislador, ou de governante, para proibir, não é? A gente não vai estar, de alguma forma, educando essas novas gerações a lidar com essas, entre aspas, facilidades da vida moderna. Então, quando a gente fala sobre os desafios dos tempos atuais, é possível que alguém pense assim: ah, é a violência, são as guerras, são as doenças. Eu sinto muito dizer, violência, guerra e doença nos acompanham desde o paraíso, desde Adão e Eva, e imagino que ainda vai nos acompanhar durante muito tempo, enquanto o ser humano não entender a si mesmo, né? Mas os desafios que eu estou tentando trazer para vocês nessa palestra é justamente esses desafios do cotidiano que nos convidam peremptoriamente a nos ausentarmos da nossa consciência, né? Toda vez que eu automatizo muito as coisas, eu estou fora de mim. Eu estou fora do meu processo consciencial. E o único medicamento para isso é, primeiro, fazer um levantamento, observar-se, né, como você reage ao mundo. Uma vez observado, e eu acho que é muito bom a gente ter o cuidado de escrever sobre a gente, né? De alguma forma, todo mundo tem um lugar onde pode guardar esses escritos, né? Depois, quando a gente fica menos cínico, a gente já guarda na nossa cabeça mesmo, porque a variação é muito pouca. A gente é preguiçoso, egoísta, ciumento, meio vagabundo e etc, 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 porque é mais ou menos o que a gente vê em maior ou menor intensidade na maioria das pessoas. E feito esse levantamento, aí na segunda etapa, eu tenho que me dar direito de fazer algo diferente. Eu tenho que me dar direito a, de alguma forma, mudar o curso da história, né? Então, é o exemplo que eu dei. Amanhã, ao invés de me sentar no sofá e afundar na televisão, tomando Coca-Cola e comendo pipoca, eu vou sair, vou encontrar pessoas. Eu vou sair e vou andar num lugar bonito. Eu vou sair e vou passear num comércio local ou qualquer lugar desse tipo, né? Eu vou mudar, porque só através do processo da vontade, né? Mas aí a vontade tem que estar vinculada a um pensamento claro do porquê. Porque se eu não tiver consciência muito bem formada das minhas dificuldades de mudança, e se eu não tiver um certo grau de compaixão para comigo mesmo, eu sei que eu vou ter recaídas, eu sei que eu vou retornar a sentar no sofá e ser abduzido de novo pela televisão. É preciso que eu não desista dessa vontade de mudar, né? E esse processo da vontade de mudar faz parte, né, do desenvolvimento dos indivíduos que vivem nesse tipo de sociedade, nesse tipo de cultura, como um grande desafio kármico para um desenvolvimento da humanidade como um todo. Então,
nós estamos agora sendo extremamente seduzidos por essas forças da comodidade, e eu não sou nem um pouco contrário a ter comodidade em relação à vida. Eu acho que a vida pode ser cômoda e boa, mas eu não posso me deixar ser escravizado, né, por essa situação. Uma coisa é eu ter à disposição uma série de filmes bons que eu posso ver a hora que eu quiser. Isso é um fato. E é muito bom que exista isso, né? Outra coisa é eu esquecer da minha própria vida e ficar abduzido por esse processo, né? Uma coisa é eu, de alguma forma, ter uma noção de defesa se eu for agredido na rua, né? Porque eu não vou deixar que as pessoas me façam sentir um desgraçado, um covarde e tal, e outra coisa é eu sair esbravejando contra qualquer coisa que me acontece. Então, todos esses sentimentos que a gente ouve no dia a dia no consultório, que as pessoas sofrem a respeito do que elas acham de si mesmas, né? Na maioria das vezes, aquilo que elas acham sobre si, no fundo, elas acham com olhares de outras pessoas. Então, o grande começo, a grande mudança, né, que a gente pode fazer em nossa vida é iniciar um processo muito honesto e muito compassivo de autoconhecimento, né? Eu falo honesto porque a gente tem uma tendência muito grande a mentir para a gente. Se alguém perguntar assim, ah, você faz muito? Eu faço, mas não faço tanto, não. A gente meio que dá desconto nas nossas vicissitudes, né? E compassivo, porque quando a gente vê com olhos da realidade aquilo que realmente é perturbador no nosso psiquismo, a gente tenta, de alguma forma, ficar como que indignado de ver isso na nossa interioridade. A gente fica, meu Deus, que horror que eu sou, né? E existe uma tentativa também nesse processo do mundo atual de um certo vitimismo, né? As pessoas são muito chegadas ao... Eu não estou falando de vitimismo social, eu não estou entrando nessa esfera político-social, tá? Eu estou dizendo assim, às vezes eu acho que a minha vida é infeliz porque o governo é assim ou assado, às vezes eu acho que a minha vida é infeliz porque a minha mulher é assim assada, às vezes eu acho que a minha vida é infeliz porque meu filho é assim assado, às vezes eu acho que a minha vida é infeliz porque eu sou muito rico, às vezes eu acho que eu sou infeliz porque eu sou muito pobre, e tudo isso, como se diz, é um fato relacional, né? Sim, eu sou muito rico, sim, eu sou muito pobre, sim, às vezes o governo não é muito bom, mas quem pauta a minha interioridade, ou quem deveria pautar a minha interioridade, devia ser força da minha própria identidade, né? E eu não estou falando que essa coisa é simples, eu não estou falando que você toma decisões e em um mês você muda, porque nós não estamos lidando com programas de autoajuda e, por tudo que seja sagrado, não me confunda com um coaching, porque eu nem de longe almejo nem admiro isso, né? Nós estamos falando de um longo caminho meditativo, onde você lentamente aprende. E quando eu falo de meditar, eu não falo de botar uma batina e de acender vela e de botar sininho e de ficar on. Não tem nada contra nenhum tipo de meditação, e essas meditações mais orientais são muito boas para relaxar, mas meditação na antroposofia é um trabalho, né? Eu vou aprender a educar meu pensamento a partir da minha vontade. Eu vou aprender a educar, a pensar sobre mim mesmo como um ser humano, como se eu observasse ao mesmo tempo o sujeito que eu sou, mas observando com um caráter objetivo, né? Eu vou olhar esse fenômeno, porque a gente é muito bom para olhar as outras pessoas e a gente é muito bom para observar os defeitos dos outros, mas a gente é muito generoso, né? Às vezes para observar os nossos próprios defeitos, ou também encontramos personalidades que são muito hiperbólicas, assim, se acham a pior pessoa do mundo. Quando alguém se acha a pior pessoa do mundo, ele também está se dando o direito de nem ter força de mudar. Isso é conversa mole.
todos nós temos chances, né? Primeiro de nos desculpa a palavra, desidentificarmos um pouco com aquilo que a gente acha que a gente é, porque a gente se conhece muito pouco. Nesse processo de desidentificação, você pode muito bem perceber que você é apenas mais um ser humano. Um ser humano, no meio de 300 milhões de seres humanos, eu acho que é mais ou menos isso que tem na Terra, e se você pensar ao longo da existência da Terra, no meio de zilhões de seres humanos que já existiram, e que isso, ao mesmo tempo que tira a importância dos seus dramas, né, faz também com que você se sinta pertencente, né, um dos seres que pertencem a essa humanidade que, como um todo, vive, né, como que estrangulada numa tendência muito grande a divinizar-se, e a gente quer ser sempre o melhor que a gente pode, e uma tendência oposta a animalizar-se, né? A gente tem essa luta dentro do nosso organismo e a gente tem essa luta dentro do nosso psiquismo. A gente tem o egoísmo animal dentro da gente e o altruísmo espiritual, angelical, habitando no mesmo indivíduo. As opções que a gente vai fazer, né, que vão fazer diferença de qual dessas ferramentas eu vou fazer mais uso. Não pensem que a antroposofia está no ramo de fazer pessoas santas, nem de longe, né? A gente quer só que as pessoas sejam conscientes e que mesmo que elas estejam, digamos, num caminho onde elas percebem que há algo não tão evolutivo, elas possam se dar conta que isso foi uma opção. O grande truque é que você seja livre, nem que seja para errar. Eu posso saber que tomar 10 cerveja não é uma coisa boa para mim. Mas se eu, a partir da minha personalidade, não por outro motivo qualquer, decido que eu vou tomar, essa é uma coisa que para meu organismo não vai ser tão boa, mas pelo menos eu tive o processo de livre-arbítrio atuando. O que não dá é para a gente deixar ser devorado por essas forças do mundo atual, porque essas forças do mundo atual, elas nos devoram uma boca aveludada, uma boca sedosa, uma boca sedutora, que a gente não sente que está sendo arrastado para as teses de não envelhecimento, de juventude eterna, de que riqueza é que traz felicidade, de que poder é que traz bem-estar, e todas essas falácias, né, que de alguma forma são promulgadas, né, pela cultura do mundo atual, que para algumas pessoas aparentemente dá certo, né? Você vê aí, tem influencers e youtubers e etc, etc, que parecem que vivem uma vida muito boa, mas só vamos saber como é essa vida na hora que eles chegam na intimidade do consultório e, e na maioria das vezes é uma vida bastante adoecida, né? Então, o recado, né, assim, a ideia que eu queria trazer para vocês é essa, é que tenham muito cuidado com aquilo que é muito gostoso e de maneira alguma se neguem a ter prazer, porque tudo é uma questão que é muito usada em direito, é o modus in rebus. Tudo tem sua medida, né? E nada é mais curativo do que a medida certa de determinadas situações. Assim como nos remédios, né? A maioria dos remédios são venenos se passarem da dose, né? Ou a maioria dos remédios são inócuos se tiverem a base da dose, abaixo da dose. Então, tudo se resume em saber a medida certa que você vai usar essas coisas. O mundo moderno é cômodo e está aí para ele ser usado, mas tudo tem uma medida, modus in rebus. Com isso, eu agradeço mais uma vez ao convite que as ABMA me fizeram. Fico muito feliz de ver um monte de gente que eu adoro por aqui. Espero que eu tenha cumprido o meu dever, né, de trazer
essa mensagem, né, que é ao mesmo tempo da antroposofia, mas bem atualizada para a sedução do mundo moderno, né? E eu vou dar uma abertura, né, por um tempo, a gente não dispõe de muito tempo no nosso programa, para algumas perguntas que surgiram, né? E se eu puder responder, é um prazer imenso em responder. Deve ter algumas perguntas já escritas no chat, e pode ser que surjam algumas outras. Então, acho que alguma das meninas que estão nos ajudando vão fazer. Sim, a gente tem uma pergunta até o momento da Camila. Esse processo de autoconhecimento seria para a desconstrução da identidade fixa, ou seja, do eu? A palavra desconstrução me assusta um pouco. É para um conhecimento, entendeu? Eu prefiro não sair derrubando paredes antes de eu ter uma ideia do todo, né? Então, acho que um bom mapeamento de como eu funciono, né? Eu tenho um bom mapeamento de como eu funciono, me dá um determinado conhecimento de onde eu posso mexer de maneira que não vá. Porque se eu empurro muito uma parede para um lado, um cômodo vai ficar pequeno, o outro vai ficar muito grande. Então, essas mudanças radicais, né? Agora eu vou parar de fazer isso, agora eu vou parar. Eu fico um pouco assustado com isso. Então, acho que o primeiro passo é conhecer, conhecer. E a gente conhece a partir de meditações, né? Onde a gente vai. Não é que ninguém vem dizer para a gente vai pensando sobre a nossa própria existência e trazendo fatos, né? Que vão criando uma ideia sobre a gente mesmo. Então, primeiro um bom levantamento, né? E depois eu gosto muito da atitude proativa, né? Em que momentos da minha vida eu senti que eu estava muito bem e que eu estava bem inserido na ordem cósmica. E a partir desses momentos eu vou, então, tentando buscar novamente essas forças que aconteciam naquele tempo. Ok? Próxima pergunta é da Elaine. Os remédios antroposóficos podem ajudar nesse processo de autoconhecimento? Olha, todo o processo de tratamento antroposófico que envolve medicamento, terapia artística, revisão biográfica, euritmia e uma série de outras terapêuticas, elas estão voltadas aos processos de autoconhecimento. Mas ninguém vai lhe dar autoconhecimento a partir de fora, né? Os médicos, os terapeutas, as pessoas que vão lhe ajudar, elas podem fazer perguntas, né, para ajudar você a pensar sobre você mesmo, e os medicamentos vão lhe dar, de alguma forma, uma organização melhor desse processo emocional, mas não vão. Assim seria mais uma comodidade do mundo moderno, né, de passivamente trazer uma solução para você. A solução sempre é ativa. Entende? Shelley gostaria de saber por que, em meio a essa mudança, a culpa é tão grande. É porque, como eu falei para vocês, a gente tem uma parte que tende a ser divino antes de ser divino, né? Então, essa exigência, no mundo atual, tem outro desafio, que é esse negócio da estese, né? Tudo é muito. Eu não como alimento assim, eu não como alimento assado, eu só como alimento feito na madrugada do sábado na agricultura orgânica biodinâmica, eu só tomo água se for ozonizada, etc, etc. Todo esse purismo, né? Toda essa autoexigência. Porque, como eu digo a vocês, tudo é uma medida. Eu não vou comer qualquer alimento, né? Porque eu sei que tem um monte de alimentos que estão intoxicantes, né? Estão totalmente cheios de veneno. Mas também não vou ser um sujeito a ponto de passar fome para não comer alguma coisa porque eu não sei a procedência. Então, esse processo de tentar ser puro demais, né, que a gente encontra muito, e principalmente nesses lugares como antroposofia, budismo, né, essas tendências, né, mais puristas, também são doenças, né, porque o limite tá roto, né? Então, um ser humano que quer ter
uma vida mais saudável, ele sabe que ele tem um ritmo, né? Que ele vai manter uma alimentação saudável, espero por um ritmo, né? E ele vai escapulir um pouco em alguma hora. Então, essa flexibilidade, essa ritmicidade é muito fundamental para a saúde. Certo, temos mais uma pergunta aqui que fala assim: Doutor Paulo, poderia falar como educar e fortalecer a vontade e como integrar as três qualidades da alma a fim de que uma não prepondere sobre a outra? Isso me parece ser a chave da saúde emocional. Será? Olha, eu às vezes sou um pouco exigente. Eu acho que primeiro de tudo um reconhecimento. A nossa vivência anímica é como se fosse uma floresta amazônica. A gente tem que olhar de cima, ver bem como é que as coisas são, né? Observar-se como a gente relaciona-se com o mundo. Mas assim, né? Observei um dia já está bom, não. Assim, dá um tempo. A paciência é um dos requisitos para esse caminho. Feito isso, né, eu posso começar a pensar de que maneira eu penso. Geralmente, a gente tende a pensar do jeito mais cômodo que tem. Eu tendo a pensar sempre do jeito conhecido. Então, exercícios de pensar fora do jeito conhecido são bem legais, entende? Exercícios de pensar. Eu acho que esses processos, né, no fundo, eles sempre estão vinculados a um certo modo artístico de ver as coisas, né? Então, se eu penso sempre que tem coisas que são certas e tem coisas que estão erradas, é bom que um dia eu misture o certo com o errado para ver que cor fica, entende? É bom que eu tenha essa ousadia de misturar dentro de um certo projeto experimental que não vai ser danoso nem para mim, nem para os demais, né? Eu consiga fazer essa mistura de cores para ver o que vai dar, né? Então, eu acho que para harmonizar esse processo na nossa alma é muito difícil. Eu não tenho a menor esperança de harmonizar minha alma nessa vida que eu estou agora. Mas eu tenho esperança, a partir de um processo todo meditativo que eu fiz, de errar sabendo mais que eu estou errando, entende? Eu já me pego, às vezes, tendo certeza que eu não estou legal, que eu estou sendo, digamos, um pouco irritado, animalesco, selvagem em algumas situações, ou preguiçoso, e eu estou vendo e eu não estou conseguindo ainda mudar, mas aquilo, só o fato de eu estar sabendo como eu sou, né? E não estar julgando, né? Me sentindo, eu sou o pior dos mundos, ou então dizendo, não, eu sou assim porque minha mãe fez tal coisa comigo, porque isso é raciocínio de julgamento, né? Não, eu sou assim porque eu ainda estou em processo, eu ainda vou conseguir mudar alguma coisa, tem esperança. Então, eu acho que é aquela história da estrada para a China. A gente nunca vai começar se a gente não começar a dar os passos, tá? Pode ser que a China seja muito longe para ir a pé, mas eu prefiro ir caminhando. Se eu não chegar, não tem problema. Então, esse autoconhecimento, ele vai dar um certo grau de identidade onde eu consigo perceber que algo em mim observa outra parte minha, que eu começo a entender que essa outra parte, né, essa que age meio automática, nem sou eu verdadeiramente. Então, quando acontece esse fenômeno de eu encontrar dentro de mim alguma coisa que consegue olhar generosamente, com compaixão, aquilo que acontece no processo anímico, e ter, digamos, uma consciência, já é um passo fantástico, entende? Então, eu recomendo que a gente. Porque quando a gente fala assim, agora eu vou harmonizar minha vida, é um bom passo para um desastre. Porque essas coisas não funcionam por decreto. Elas funcionam amorosamente, artisticamente, de forma a formação de imagens,
um processo lento, uma dissolução lenta, aí a gente consegue. A gente tem mais duas perguntas. A Então, penúltima é da vamos Bárbara dessas duas e a Monte. gente para, tá? Isso. Doutor Paulo, é possível correlacionar o karma com essa vontade proativa que precisamos ter no agir? Quando passamos da dimensão do pensar para o agir proativo, qual a relação com o karma? Ó, eu não introduzi karma porque a palestra é pública e eu sei que tem muita gente que nunca ouviu falar de antroposofia, mas sim, na antroposofia nós lidamos com a ideia de que toda vez que a gente encarna na Terra, a gente tem possibilidades, né, de ir lentamente se desidentificando com o que a gente acha que a gente é. E é esse processo que se chama um processo de evolução. Então, nesse processo que eu estou colocando para vocês, o que a gente faz quando a gente se reconhece é que aquilo que é mais profundo na minha identidade, que eu posso dar o nome de algo mais vinculado às forças espirituais que permeiam em mim, consegue observar as forças do karma. E através do livre-arbítrio vai ter sempre a possibilidade de vivenciar de um jeito ou de outro. E na medida, né, que a gente vai se desidentificando com aquilo que a gente pensa que é, perdoe, né, a gente vai atuando mais com aquilo que é mais humano em nós, né? Então, eu posso dizer, numa parafrase de São Paulo, não sou eu, mas é o humano em mim. São Paulo falou, não sou eu, mas é o Cristo atuando em mim. Eu acredito que essas coisas sejam mais ou menos iguais. Quando eu atuo de forma a me vincular ao eterno e a me vincular menos ao temporal, eu atuo de forma altruísta. Quando eu atuo de forma a me vincular mais ao efêmero e desprego, né, eu abandono o eterno, eu geralmente caio nas forças do egoísmo. Então, eu não sei se eu consegui responder corretamente a você, mas sim, são forças kármicas que estão diante da gente e que a gente tem sempre a opção de fazer de um jeito ou de outro. E isso, errar e acertar, não caracteriza tanto o ser humano como a capacidade de ser livre. Escolher, mesmo que escolha errado, é humano. Tá? Agora, escolher sempre errado, aí já é mundano, já é uma sacanagem, né? Escolha, mas escolha a partir da sua vivência, né? Mas escolha, assuma a sua escolha. Pois não. A última. Uhum. Caro Paulo, qual é a relação entre a cultura do pensamento e o desenvolvimento da capacidade de observação do gesto que sai de nós em direção ao mundo? No mais, grande abraço. Eu acho que o gesto já é a vontade transformada em ação, né? Então, eu tenho um processo pensamental em mim. Esse processo pensamental, ele entra em contato com as vontades que residem no meu psiquismo e, mediante a atuação do meu livre-arbítrio, eu posso fazer uma ação no mundo que seja agressiva e violenta ou fazer uma ação no mundo que seja conciliatória, né? A gente não vai dizer que todas as ações conciliatórias funcionem bem. Às vezes você até quer conciliar com alguma pessoa que você está brigando com o vizinho e quer ficar de boa, mas o cara não quer. Então, tudo bem. Você fez sua parte. Isso é que importa. Você escolheu o caminho, né? E às vezes você decididamente não quer conciliar, né? Existem forças em pessoas nesse mundo que eu não quero nenhum tipo de conciliação. E não tem nenhum prurido de sentir isso, porque, embora saiba que eu possa estar enganado em algumas vezes, né, eu não quero compartilhar o mesmo ambiente com determinado tipo de pessoa que pensa de uma forma que eu acho impensável, assim, que no mundo atual já não dá para caber mais. E claro que eu arco
com as responsabilidades disso. Eu não nasci para ser santo nem anjo, eu nasci para ser humano. E como ser humano, eu tenho em mim o livre-arbítrio. E nem eu vou sofrer por não... Eu não vou querer o mal de ninguém. Eu não quero que ninguém morra. Eu não quero que ninguém sofra. Eu não quero que ninguém se dê mal. Eu só não quero proximidade de algumas pessoas. E eu tenho muito claro isso. Aqui terminamos, né, nossas perguntas. Eu, mais uma vez, agradeço profundamente a vocês. O tema é complexo. Eu acho que eu sou meio ousado de abrir uns temas assim de última hora na palestra e tal, mas do meu coração eu só queria trazer para vocês o que fosse de ordem prática. Eu não queria encher vocês de uma teoria que iria ficar, digamos, só caraminholando na cabeça, né? Então eu devolvo agora a palavra à Heloísa, que é nossa anfitriã hoje, e ela vai conduzir vocês ao final do nosso evento e fico sinceramente agradecido, que Deus possa nos abençoar a todos e que nós tenhamos uma noite e um resto de semana muito feliz. Paulo, toda a gratidão, né? E assim, gente, é muito interessante, né, a gente entender essas coisas que o Paulo está trazendo, esse nível de consciência sobre nós mesmos e aproveitar para trazer aqui, nos cursos de antroposofia, né, que são dados pelas regionais, a gente tem como fazer uma iniciação nesses assuntos. A gente vê os tópicos básicos, digamos assim, os fundamentos da antroposofia que levam a esse nível de pensamento e a um nível ampliado de percepção. Que a gente pode, né, e deve, né, olhar para si mesmo, aplicar na própria vida, mas também no nosso contato com o mundo, na área que a gente atua profissionalmente, ampliar o nosso olhar. E para isso eu venho trazer para vocês, onde está aqui? Só um minutinho, que eu vou compartilhar nesse momento. Então, essa foi a nossa palestra de hoje, né, com Paulo, e eu venho trazer para vocês, então, os cursos, né? Então, nós temos no Rio de Janeiro, ele vai começar agora em julho, o curso básico de antroposofia, e não só no Rio, mas em todas as nossas regionais, os cursos têm mais ou menos o mesmo formato, e passam por todos esses temas básicos. Vocês hoje falaram em karma, vocês falaram em trimembração, vocês falaram dos corpos, então tudo isso vem como conteúdo desse curso básico que vai sendo ampliado conforme os módulos vão acontecendo, né? Então, em julho, começa aqui no Rio de Janeiro, né, esse curso básico de antroposofia, e se segue, então, o curso de formação em medicina antroposófica. Vai ter também na regional Nordeste, a Nordeste, então, ela é formada de várias regionais, né, entre elas, né, várias regiões. Então, Fortaleza, eu acho que a Juni vai trazer para a gente como é que está sendo isso lá. Oi, Elo, Ah, sou já. eu, mas vamos Ainda lá. já, desculpa. A gente vai começar agora, dia 21 de março, o primeiro módulo, né, do curso básico aqui de antroposofia presencial aqui em Fortaleza. Então, quem vai estar ministrando esse primeiro módulo é o Dr. Paulo, né, com o tema Introdução à Antroposofia e Fenomenologia, certo? Então, para todos aqueles que tiverem interesse e residirem em Fortaleza, no Ceará ou algum estado próximo, podem entrar em contato por esse número de WhatsApp, tá? Então, começa na sexta-feira à noite e vai estar aberta a aula da sexta-feira à noite para aqueles que tiverem interesse de participar enfim, quiserem conhecer um pouco mais sobre como é que vai ser essas aulas do curso. Então, a gente vai estar também na sexta-feira à noite lá abrindo para todo mundo, tá? Tem também, né, o curso acontecendo em Aracaju, né, que começou em fevereiro, né, com essa mesma abordagem, né, ampliando então a saúde humana, a natureza, para a gente poder perceber melhor esses processos todos, né. Acontece também na Bahia, tá? Na Bahia também tem outra turma se formando, começando agora em abril também, né, esse curso básico de antroposofia. Em João Pessoa, né, também se forma um novo curso, né, promovido então pela BMA do Nordeste também, na Escola Mandacaru. E aí, esses telefones, gente, que estão do lado, são os telefones de contato, que também vão ser colocados agora no chat, para que vocês possam copiar, então, e entrar em contato. E tem também Maristela. Tô aqui, Maristela? tô aqui. Boa noite, pessoal.
Bom, nós temos aqui na região Centro-Oeste um curso que já está em andamento, né, que é o curso de Brasília, que não é esse que vocês estão vendo, esse daí. Então, esse curso começou em novembro do ano passado e já está em andamento e, infelizmente, atualmente não tem como mais alguém entrar, né? E temos um curso já programado para Goiânia, que começa no final de agosto deste ano, e termina, o curso tem 10 módulos, né, como a maioria dos outros, é mais ou menos, como a Elô falou, um padrão, né, e nós estamos aí, já começamos a fazer as pré-inscrições, quem tiver interesse, entre em contato com a gente, o telefone também está aí do lado, tá, e vocês falam com a Neumar, que é a nossa responsável, a coordenadora responsável, né? E todos serão muito bem-vindos, quem for da região do Centro-Oeste, Goiás, Brasília e qualquer outra cidade próxima, né? Quem quiser começar em Goiás, mesmo sendo de Brasília, já pode pegar algum módulo lá e o módulo aqui, porque a gente também faz essa parceria. Às vezes alguém que quer entrar em Brasília, né? A pessoa pode entrar em Brasília e fazer a complementação dos módulos em Goiânia, ou vice-versa, porque é tudo muito pertinho. Então é isso, tá? Vocês já sentiram o que é uma antroposofia, vocês já sabem o que é uma antroposofia. Nós já tivemos duas lives, né? Duas colocações de dois professores que fazem parte desses cursos, que é o Dr. Michael e o Dr. Paulo Tavares. E nós temos professores maravilhosos, a doutora Heloísa e o pessoal de Goiânia também já está dando aula. Então, todos são muito bem-vindos. Inscrevam-se e aprendam, aprofundem nessa filosofia, nessa forma de ver o mundo, de se ver e de ver o outro. Obrigada, Elô. Nada, que isso. Hum. É uma coisa que transforma a vida da gente, gente. Eu falo por mim mesmo. Né? E assim, a próxima palestra vai ser com essa que vos fala, né? Falando um pouquinho sobre esse processo das alergias, como é que eles acontecem sobre o ponto de vista da antroposofia, né? Que traz um outro olhar, um olhar ampliado, né? Então é isso, gente. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Obrigada por estarmos juntos e até a próxima. Boa noite a todos, um bom descanso. Muito obrigado, bom vê-los.